Olá! Vamos conversar sobre algo que todo mundo conhece bem: relacionamentos. A gente entra neles esperando que seja uma fonte de alegria, de segurança, né? Mas por que tantas e tantas vezes eles acabam virando um verdadeiro campo de batalha? Usando as ideias do filósofo J. Krishnamurti, a gente vai mergulhar fundo na raiz desses conflitos e, quem sabe, encontrar um caminho para uma conexão mais verdadeira. Essa é a grande questão, não é verdade? Tudo começa com tanto carinho, tantos planos, a gente tem certeza que encontrou aquela pessoa. E aí, do nada, começam as brigas, o ressentimento, aquela distância. Parece que é um caminho inevitável, mas e se não for? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Para a gente desvendar esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, será que o conflito tem que fazer parte do pacote mesmo? Depois, a gente vai descobrir quem Krishnamurti aponta como o verdadeiro vilão dessa história. Aí, vamos entender como o medo e o desejo nos aprisionam e, por fim, explorar como a simples percepção de nós mesmos pode ser a chave para a liberdade. Prontos? Vamos lá! Ok, então, de onde vem toda essa confusão? Antes de a gente sair tentando consertar o outro, Krishnamurti nos faz um convite bem ousado. Olhe para dentro. Toda essa desordem que a gente vê no relacionamento, no parceiro, pode ser só um reflexo do que está acontecendo aqui dentro da gente. E aqui está o pulo do gato. O relacionamento funciona como um grande espelho. Se por dentro a gente está em um caos, se sentindo mal, ansioso, insatisfeito, é isso que a gente vai projetar na relação. Krishnamurti diz que a sociedade, o mundo lá fora, nada mais é do que a soma de como cada um de nós está por dentro. Faz todo sentido, né? E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito genial. A gente vive querendo que o outro mude, que a relação mude, mas esquece que somos metade dessa equação. A transformação de verdade não começa fazendo uma lista de defeitos do parceiro, mas com uma olhada bem corajosa e honesta nesse espelho. Certo. Se o problema vem de dentro, o que exatamente dentro de nós está causando todo esse barulho? A resposta de Krishnamurti é quase um soco no estômago, mas olha, é libertadora. A culpa não é do parceiro, não é da situação. A raiz de todo e qualquer conflito é o eu. Pois é, eu sei, é uma pílula difícil de engolir. É tão mais fácil, mais confortável apontar o dedo para o outro, né? Mas a proposta aqui é um exercício. Por um momento, vamos esquecer o outro. Vamos investigar essa coisinha que a gente chama de eu, de ego. Que voz é essa na nossa cabeça que parece estar sempre no comando de tudo? O mais fascinante na visão de Krishnamurti é que o ego não é algo sólido, não é quem somos de verdade. Pense nele como uma grande colcha de retalhos. Tem um pedaço de memória, uma ideia que fizeram da gente, uma experiência do passado. É essa construção mental que cria a barreira do eu contra o outro. E é exatamente aí, nesse espaço, que a guerra começa. E como é que esse eu funciona no nosso dia a dia? Bem, ele usa duas ferramentas principais, que até parecem opostas, mas são unha e carne: o medo e o desejo. E adivinha o que alimenta essas duas coisas? O nosso próprio pensamento. Vamos ver como isso funciona na vida real. Pensa numa briga feia. Alguém fala algo que magoa de verdade. Essa dor fica lá, guardada. Mais tarde, o pensamento pega essa lembrança e começa a trabalhar. E se falarem isso de novo? E se me abandonarem? Pronto. O medo nasceu. Medo de se machucar de novo, de não ser suficiente, de ficar só. E o mais curioso é que o exato mesmo mecanismo acontece com o prazer. Lembra daquela sensação maravilhosa do começo do namoro? O pensamento quer mais daquilo. Ele quer garantir que aquilo nunca acabe. E isso cria o quê? Dependência. E qual é a sombra de toda dependência? O pavor de perder a nossa fonte de prazer. Essa frase é forte, né? Mas é a mais pura verdade. O nosso ego vive numa busca desesperada por segurança psicológica, por garantias de que não vamos nos ferir. Só que é essa busca que alimenta o ciúme, a posse, a necessidade de controle, que são, ironicamente, as coisas que mais destroem a segurança que a gente tanto busca. Ok, a gente já entendeu o problema. É o eu com sua busca sem fim por segurança. Mas e aí? Qual a solução? Krishnamurti não dá uma fórmula mágica. Ele aponta para uma mudança radical na nossa forma de perceber a vida, uma qualidade que ele chama de verdadeira inteligência.
E aqui ele faz uma distinção que é crucial. O intelecto é a nossa mente que calcula, sabe? Ela analisa, debate, cria estratégias para ganhar a discussão. Mas ela age sozinha, separada do que a gente sente. Já a inteligência, para o Krishnamurti, é outra coisa. É quando a mente e o coração trabalham juntos. É ver a situação por inteiro, com clareza e empatia, sem aquela necessidade do ego de estar certo a todo custo. E como a gente acessa essa inteligência? A ferramenta chega a ser simples demais, a pura observação. Na próxima vez que sentir a raiva subindo, o ciúme apertando o peito, experimente só observar, sem se culpar, sem justificar, sem tentar empurrar para baixo. Apenas olhe para essa energia dentro de você com a curiosidade de quem vê algo pela primeira vez. O que acontece nesse momento de observação é uma coisa quase mágica. Aquela voz do ego, a que narra a história, que julga e acusa, ela perde a força. Ela se cala. E nesse silêncio que surge, a energia que antes alimentava o conflito vira clareza. A gente vê a raiva, mas não somos a raiva. E aí, meu amigo, aí tudo muda. E essa citação amarra tudo de um jeito perfeito. Tentar mudar o outro é como tentar mudar o nosso reflexo gritando com o espelho. Não adianta nada. A única mudança real e duradoura num relacionamento acontece quando a gente para de brigar com o reflexo e começa a entender a imagem original, nós mesmos. Então, no fim das contas, a grande lição é esta. A paz, o amor, a conexão que a gente tanto busca, nada disso vai ser conquistado numa batalha contra o outro. Eles são o resultado natural de uma revolução silenciosa e muito profunda que acontece aqui dentro. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. Se um relacionamento é, de fato, um espelho, o que ele está tentando nos mostrar sobre nós mesmos, exatamente agora? Que tal parar por um instante e apenas observar? A resposta pode ser o começo de uma história totalmente nova.